Vocês estão conseguindo acompanhar a voz do William Bonner, pessoal? Por questão de direitos de imagem, a gente não vai transmitir, tá, a imagem, mas a gente vai repercutir aqui todas as fake news que o Bolsonaro está falando já ao vivo. Tá nervoso o Bolsonaro, gaguejando, hein? Vamos dar uma olhada no Twitter. Os assuntos mais comentados. Bozo, fora Bolsonaro, mentiroso no Jornal Nacional. Globo lixo. Tô sentindo falta da Renata Vasconcelos falar, hein? Mais dramáticos, o senhor pacientes de Covid com falta de ar. Sobre as mortes, o senhor disse, e daí, pelo seu governo, o senhor estimulou o uso e usou dinheiro público para comprar medicamento comprovadamente ineficaz contra a Covid. O senhor desestimulou a vacinação. O senhor não teme ser responsabilizado, senão pelos eleitores, pela história. Pergunta pra ele se vacinou? Pergunta pra ele ao vivo, na cara dele. Pergunta se ele se vacinou. O senhor chegou a dizer que quem tomasse a vacina poderia virar jacaré. O senhor associou a vacinação ao vírus da AIDS. E mais, contra as vacinas, a Pfizer esperou 93 dias por uma resposta quando a empresa procurou o governo para tratar de vacina. A Coronavac, o senhor desautorizou o ministro e chegou a suspender a compra da vacina. A questão da Pfizer. O contrato
Sim. Você acha que é o caso de brincadeira? Não é brincadeira. Isso é parte da literatura portuguesa. Então, brincadeira é um momento difícil no Brasil, a imprensa desautorizar o médico pela sua liberdade de comunicar. Esse foi o grande problema. E outra coisa, eu não errei nada do que eu falei. Eu falei nisso da pandemia. Está culpando o jornalismo pela má gestão dele na pandemia. Muito mais em casa do que na rua. E outra coisa, se falava em fazer o que no lockdown? Lockdown meio do evento, mas para achar outra coisa. Não mais de um ano do lockdown. E até hoje continua gente falecendo por Covid. Ou seja, o lockdown fez contaminar mais pessoas dentro de casa. Dadas por governos do mundo inteiro, justamente para sustentar o fico em casa, o pico da pandemia, o fico em casa se puder. As pessoas pudessem proteger a própria vida e, ao mesmo tempo, receber voluntários do mundo. Evitar o colapso dos hospitais, aliás, como nós vimos em Manaus. Pessoas morrendo com falta de oxigênio por um erro de logística e gestão do seu ministro da Saúde. Negativo. Menos de 42 horas estamos chegando já, cilindros lá em Manaus. Foi uma coisa atípica, anormal, que aconteceu de uma hora para outra. No menos de 48 horas, cilindros começaram a chegar em Manaus, de alguns pontos do Brasil. Fizemos a nossa parte em Manaus. Risadinha sarcástica de quem começou macetando o Bozolino. Vou até retweetar isso daqui. Eu vendo o Bolsonaro gaguejar para o Bonner no Jornal Nacional. Só tem coragem de levantar a voz para a mulher, né? Carol D'Artora, candidata a vereadora de Curitiba, candidata a deputada federal. Sem receber o apoio das pessoas com falta de oxigênio nos hospitais. Não é verdade. Agora, candidato, sobre o seu comportamento, com as frases que eu mencionei, imitando... Baixista, interrompendo a Renata Vasconcelos. Isso como um sinal de falta de compaixão, falta de compaixão. Vou completar a minha frase. Falta de compaixão, de solidariedade com os doentes, com as vítimas, com os parentes das vítimas. O senhor se arrepende? Eu me manifestei conversando com o povo na rua, visitando as periferias de Brasília, vendo pessoas humildes que foram obrigadas a ficar em casa sem ter um só apoio do governador ou presidente. E nós fizemos exatamente o quê? Criamos o auxílio emergencial imediatamente. 62 milhões de pessoas humildes começaram a receber o auxílio emergencial. Eles estavam condenados a morrer de fome dentro de casa. Não se arrepende de ir para a rua, fazer o que não queriam. Por isso é um caos na rua, caos, porque pessoas com fome indo para a rua. Criamos imediatamente o auxílio emergencial. Fizemos a nossa parte. Demos tanto dinheiro para governador e prefeito que tinham tido notícia que eles teriam atrasado depois de pagamento, com certeza desse. E quando tivemos a oportunidade de investigar a fraude, aquela CPI do circo feito por Renan Calheiros, no Brasília, no Povo Rodrigues, não quiseram investigar os desvios de recursos enviados para 9 governadores do mundo. Fizemos nossa parte, ainda tem com muita seriedade essa questão. Agora, não adotei politicamente correto. Não estimulei. Inclusive, o que eu falei é que quando foi decidido que era essencial, um trabalho essencial, eu falei, deve ter todo aquele necessário para um homem ou uma mulher ter um autor para dentro de casa. A própria MS concordou comigo. Então, o senhor chama isso de politicamente incorreto? O senhor não se arrepende do seu comportamento, das frases que fez, imitando pessoas com falta de ar, como solidariedade com as famílias? Você acabou de falar aqui no Ministério da Saúde, voltou a falar em falta de ar. Eu voltou a falar em falta de ar. O senhor se arrepende? Não tem que não perder um parente, um amigo, nós. Agora, não poderia ser tratado a Covid da forma como começou a ser tratado. E quando você fala em tratamento precoce, lembre-se que no protocolo do Mandetta tinha tratamento precoce, mas só em casos graves. Falando de tratamento precoce, fake news em rede nacional.
disse que o senhor imitou, gente. Solidariedade que faltou também a solidariedade. Foram as duas coisas. Isso eu não respondo. Mas, na verdade, você não quer o senhor acha? Eu respondo, não. O senhor disse, por exemplo, o senhor disse isso. Então, vamos agora para a economia. Vamos para a economia, que é um tema que o senhor também gostaria de abordar certamente. Em 2018, como candidato, o senhor disse assim numa entrevista: eu sei do que é que o povo precisa. Inflação baixa, taxa de juros menor, dólar menor. Aí veio o seu governo, os juros básicos da economia do Brasil. Vocês estão conseguindo ouvir o Jornal Nacional, pessoal? Por causa dos direitos de imagens, eu não posso passar o jornal, tá? Mas a gente vai comentando aqui, repercutindo também no Twitter. Vocês podem comentar aqui também no chat, que a gente vai estar exibindo o comentário de vocês, tá bom? Qual é o seu plano, uma vez reeleito, para cumprir no segundo mandato as promessas que o senhor fez em 2018 para a economia? As promessas foram frustradas pela pandemia, uma seca enorme que tivemos no ano passado, e também pelo conflito da Ucrânia com a Rússia. Se você pega na cidade de hoje, o Brasil, como talvez o único país do mundo com uma inflação. O país hoje vai ter uma inflação menor do que, por exemplo, a Inglaterra, menor dos Estados Unidos. Você vê também que a taxa de desemprego tem caído no Brasil. O mundo da economia está fantástico. Levando em conta o resto do Brasil, que é problema brasileiro. O que nós pretendemos fazer para continuar? Exatamente na política que fazemos desde 2019. A vacina a favor da economia em 2019 foi reforma. Foi, por exemplo, na Previdência. Foi, por exemplo, a lei da liberdade econômica. Foi a modernização das NRs, das novas regulamentadoras. Milhares de novas nós deixamos de lado, nós revogamos. Então, a grande reforma da economia foi feita, a lei de vacina foi feita em 2019. E fez que nós pudéssemos suportar 2020. Nós pegamos 2020 e 2021 e tivemos um saldo positivo de quase 3 milhões de empregos no Brasil. Diferente de 2014 e 2015, que tivemos uma perda de quase 3 milhões de empregos no Brasil. Isso é sinal do quê? Competência da equipe econômica. Programas, como por exemplo o Pronamp e o BEM, preservaram mais de 10 milhões de empregos no Brasil. Dá mais uma olhada nos Twitters, pessoal. R$ fez com que a economia, em especial os pequenos municípios, o município não colapsasse. Então, essas medidas, entre outras, fizeram a gente romper 2020, 2021 e 2022. Veio a guerra. Fui na Rússia negociar fertilizantes com o presidente Putin. Se não tivesse ido, não teria feito. Fora Bolsonaro. Estão ouvindo aí? Estão vendo aí? A segurança alimentar do nosso Brasil e do mundo. Só para concluir, então, no segundo mandato, o senhor daria sequência aos planos que foram estabelecidos e desenvolvidos. Nós somos o certo país mais digitalizado do mundo. Nós fizemos muita coisa no Brasil, atendemos realmente a todas as camadas sociais. Só agora, na questão do IPI, a proposta do Paulo Guedes, que está parado no Supremo Tribunal Federal, nós estamos defendendo tirar imposto de 4 mil. Olha esse meme. Esse meme resume, né? A postura do Bonner com Bolsonaro. Agora, senhores, para que a gente possa abordar para que nós possamos abordar essa entrevista numa número de temas, vamos prosseguir e falar sobre meio ambiente. Em 2020, o seu então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que era para aproveitar que a imprensa toda estava focada na cobertura da pandemia para ir desregulamentando as leis ambientais, que ele chamou de passando a boiada. O fato é que o seu governo, a taxa anual de desmatamento da Amazônia deu um salto, é maior em 15 anos. Pessoal que está acompanhando a nossa live, teve panelaço aí na região de vocês? Vão comentando aí. 30 milhões de brasileiros na Amazônia. A primeira preocupação é essa. Outra, qualquer propriedade lá
havia, por exemplo, qualquer local desmatado, ou por forma de calor, em que você perde aquela propriedade. O presidente da Câmara do não faz essa proposta. Agora, quando se fala em Amazônia, o que você fala também agora na França, que há mais de 30 dias está pegando fogo. A mesma coisa está pegando fogo na Espanha. Portugal, Califórnia pega fogo todo ano. No Brasil, infelizmente, não é diferente. Acontece. Grande parte disso aí, uma parte disso aí é criminoso, tem isso. Outra parte não é criminoso, é o ribeirinho que toca fogo ali na sua Uma coisa é incêndio natural, outra coisa é o desmatamento. Quando a norma do Brasil mandou você, é como pegar fogo de forma espontânea. Agora, presidente candidato, a favor das críticas dos especialistas da sua política ambiental, tem os números. O seu governo, a taxa anual de desmatamento da Amazônia saltou de 7.500 km² em 2018 para 13.000 no ano passado. O levantamento do Mapa Biomas mostrou que 97% dos alertas responsáveis, 97%. Especialistas dizem que quando o senhor autoriza, por exemplo, a destruição de equipamentos pelos órgãos fiscalizadores, ou quando o senhor desmonta órgãos como o IBAMA, o senhor está passando uma mensagem de incentivo à comunidade legal. Acontecendo, ainda bem, é que o material pode ser retirado, porque se chegou lá para ser retirado. E há o abuso de uma. Vou dizer para você, bem locais na Amazônia ali, que é permitido. Eu não entendi, abuso de combate do órgão fiscalizador. Da defesa da floresta, diz a lei, o trator, por exemplo, você tem que colocar fogo, se não puder retirar daquele local. Porque muitas vezes o pessoal tem uma coisa, toca fogo, mesmo podendo retirar o material lá. Essa diferença de fosse de um trator utilizado para derrubar árvores na Amazônia, né? Mas não está derrubando a Amazônia, está derrubando áreas, muitas vezes. A lei não fala se o local é permitido ou não. A lei Gagueja, né? A lei não fala. Tem que ser destruído. Mentiroso. A minha orientação é. Olha só. A Amazônia é do tamanho da Europa Ocidental. Ali dentro de Salvador cabe uma Alemanha, cabe uma França, cabe uma Itália, cabe um Portugal, cabe um montão de coisa. Você pensa que fiscalizar, evitar que pegar fogo Mas só para entender, então, sobre a mas ele desmontou a FUNAI, né? Os órgãos de fiscalização, tudinho, né? Claro que fica mais difícil para fiscalizar. Se o material puder ser retirado de lá, assim como entrou, não é para ser destruído. Mas é com que propósito mesmo? Eu não entendi. tem aqui uma aspa, eu tenho aqui uma aspa sobre o senhor, que não é para queimar nada, maquinário nem trator. Mas vamos adiante, o fato é que sobre o meio ambiente, em 2018, o mundo tinha uma visão sobre o compromisso ambiental do Brasil. Hoje, o mundo vê o Brasil como um destruidor de florestas. No segundo mandato, o que o senhor vai fazer para mudar essa imagem? Verdade. Destruidor de floresta. É uma mentira. Ninguém quer destruir floresta, né? O livre espontâneo é vontade. O acordo Mercosul e União Europeia estava travado. Os problemas agora da guerra, Ucrânia, Rússia. Olha a verdade aí, pessoal. Em 2 anos, Bolsonaro esvaziou os órgãos que cuidam de questões ambientais, indígenas e agrárias. A Alemanha está usando combustíveis fósseis. Por quê? Se eram os países que diziam que nós devíamos cada vez mais buscar aí energia limpa. Concordo, não é? Mas na realidade é outra completamente diferente. Não é? A realidade é aquilo que a gente acha que deve ser. É o que tem que ser. Países da Europa já estão em contato conosco, por exemplo, atrás do hidrogênio verde. O Brasil será uma grande potência fornecedora de energia hidrogênio verde. Como já temos acertado, né, no limite máximo, temos até o equivalente a 50 Itaituas na costa do Nordeste. E nós vamos exportar esse hidrogênio verde para a Europa toda. Ou seja, o Brasil é exemplo para o mundo. Você pega aquela minha frente por coincidência aqui, por exemplo, as áreas reservadas em países outros para a agricultura, não é pecuária, a agricultura. Somente a União
mas na Alemanha, 56% para a agricultura. Você pega o Reino Unido, 63% para a agricultura. O Brasil preserva 2/3, 66% da sua área verde. O Brasil não merece se atacar dessa forma. Aqui no fundo há um interesse no agronegócio. É deixar o Brasil de lado cada vez mais no mundo verde. Uma própria presidente do OMC disse há 2 meses, 3 meses atrás, que o mundo sem o agronegócio do Brasil passa fome. Ou seja, vamos ver se o Brasil consegue mudar essa imagem. vamos tentar mudar, sim. Vamos fazer política agora, candidato. Muito importante isso. Mas atenções por motivos. Foi um candidato à presidência. O senhor se apresentava como o candidato da antipolítica e o candidato contra o Centrão. Na convenção do seu partido, o general Heleno chegou a cantar, se gritar, pega Centrão, não fica um, trocando a palavra lacra do Centrão, etc. Isso ficou muito famoso. Hoje, a verdade é que o Centrão, ele é a base do seu governo. Semana passada, quando o senhor estava saindo lá do Palácio do Alvorada, inclusive o senhor enfrentou lá um incidente com aquele youtuber que foi cobrado o senhor essa aliança do seu governo com o Centrão. Eu pergunto, por que eleitores como aquele, que se sentem traídos pelo senhor, acreditariam nas suas promessas de amor? Você está me estimulando a ser ditador. Eu, candidato. Você e o Centrão são mais de 300 parlamentares. Se eu deixar de lado, eu vou governar com quem? Não vou governar com o parlamento. Então você está me estimulando a ser um ditador. São 513 deputados. 300 são de partido de centro. Pejorativamente chamados de Centrão. O lado de lá, os 200 que sobram, pensam no PT, PCdoB, PSOL, Romete. Não dá para você conversar com eles. Até eles não teriam número suficiente para aprovar sequer um projeto de lei comum. Então, os partidos de centro fazem parte, grande parte, da parte do governo, para que nós possamos avançar em reformas. Como temos avançado em muitas coisas. Como, por exemplo, através do Centrão, nós conseguimos o Auxílio Brasil de R$600 para 20 milhões de famílias. Dá para imaginar isso? E olha só, os partidos de esquerda votavam contra o parcelamento dos precatórios, que era condição para a gente dar lá atrás R$400 de Auxílio Brasil para esses mais necessitados. Mentiroso. Foi a oposição que conseguiu chegar no valor de R$600. Mentiroso. Assim como agora, o PT também votou contra, tá? Ou melhor, discursou contra os R$600 e votou favorável. A questão política, assim como a questão de poucos meses, para diminuir o preço da gasolina no Brasil, todos os senadores do PT votaram contra a redução do semestre do Senado. Agora, como é que eu vou trabalhar com o parlamento sem os partidos de centro? Mas a questão, o senhor disse que eu estou estimulando o senhor essa ditadura. Por favor, candidato. Não, longe de mim, não, eu não estimulei nada. É que a questão é a seguinte. Em 2018, o senhor chegou a dizer, até com propriedade, que governos anteriores tinham feito alianças com o Centrão. Mas o senhor disse criticamente que esses governos anteriores tinham feito nomeações com interesse político partidário e que isso tinha tudo para dar errado. O senhor chegou até a concluir assim, por isso eu não integro o Centrão. Mas recentemente, há dias, o senhor, com muita naturalidade, disse assim, eu sempre fui do Centrão. Eu vim do Centrão. Aí eu tenho que perguntar ao candidato, em nome da clareza dos eleitores, em qual dessas duas afirmações o eleitor deve acreditar? O senhor sempre foi do Centrão? Ou o senhor, como disse em 2018, disse que eu nunca fui do Centrão por esse motivo? No meu tempo não era Centrão, não existia Centrão. No meu tempo. No meu tempo, esse partido que eu já integrei não eram tidos como partido central. Agora é importante, é importante. Mas eu não vou vendo sem corrupção. Eu indiquei ministro. Mentiroso. E a corrupção no MEC? Pressões de lugar nenhum para escalar ministro. Qual governo teria um ministro padrão Tarcísio de Freitas lá em Futuro? Padrão Marcos Pontes da Ciência e Tecnologia. Padrão a Tereza Cristina da Agricultura.
Padrão Milton Ribeiro na educação. Chegada do meu governo, padrão Cornélio Lorenzoni, do poder Coringa, meu. Padrão Braga Neto, que esteve na defesa. Padrão Milton Ribeiro, falando do Milton Ribeiro, corrupção no MEC, negociando ouro. Do meio ambiente. Então, essas pessoas que deram impulsionamento ao governo, Dizer que eu colocava a cara no fogo pelo Milton Ribeiro. porque não tem indicação política para esse Os vários ministros, então, aproveitando a deixa, eu vou falar de um tema importantíssimo para o futuro. Educação. Que é a educação. No seu governo, o senhor indicou 5 ministros diferentes. Um deles caiu justamente por um escândalo de ter beneficiado pastores com dinheiro da educação e disse que foi seu pedido no caso de um dos pastores. Qual é a dificuldade de escolher um bom ministro da educação? Muitas vezes, depois que a pessoa chega, a gente vê que ela não leva jeito para aquilo. Mas não foi só da educação. Ele teve acusação. Ele teve morte de prisão, ele foi preso, inclusive. Agora, conseguiu habeas corpus logo em seguida. Agora, fiquei sabendo depois, né? Que o Ministério Público do DF foi contra a prisão dele. Mas veja só, Foi contra a prisão dele. Porque não tinha nada contra ele. Se tiver hoje em dia, é outra história. Até aquele momento não tinha nada. A questão de ter 2 pastores, então o gabinete dele foi um problema. Agora, se ele vai descer, se essa pessoa. 2 pastores que ele indicou, né? Que o próprio Bolsonaro indicou. Não foi a Polícia Federal. Nós começamos a investigar com essa aí. agora, só no caso, só na área da educação, o primeiro ministro escolhido pelo senhor caiu depois de 3 meses, porque, por causa de um escândalo, pediu que professores gravassem slogans de campanha assim. O segundo ministro praticamente fugiu do Brasil depois de ter insultado ministros do Supremo. O terceiro ministro nem chegou a assumir porque maquiou o próprio currículo. O quarto ministro envolvido no escândalo de corrupção. Quais são os critérios que o senhor usa para escolher um ministro de uma área tão vital para o futuro do país? Tem que ser autoritário. Atualmente, aquele excelente ministro da Educação. Acontece. É um casamento, muitas vezes. Eu só não posso que essa alta rotatividade 3 meses. O ideal é não ter vários. O ideal é não ter rotatividade nenhuma, mas acontece. Outros ministros foram trocados também. Não falei porque agora. Depois desse escândalo do Minha caneca da educação. a saída do ministro. A saída é escândalo. Não é escandaloso buscar um ministro destinar dinheiro para a educação para 2 pastores, dizendo que o presidente da República Cadê o tudo do dinheiro vazando ali? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro para isso? Você não sabe? Ele está me acusando? Não, o senhor tem todo o direito de achar que não foi um escândalo. Nós vamos adiante. Depois do caso do ministro Milton Ribeiro no MEC, o senhor atenuou um pouco o seu discurso de que não havia corrupção no seu governo, antes não tinha corrupção. Hoje, o senhor diz que os casos pipoca de corrupção no seu governo. Bom, ao mesmo tempo, vão se acumulando denúncias de interferências suas na Polícia Federal, que é um órgão de Estado, um órgão de governo, e um órgão de Estado que o senhor prometeu prestigiar. Como é que se explica para o eleitor essa mudança da sua postura da eleição de 2018 para cá? Quem me acusou de interferência foi o ministro Sérgio Moro. Falou que a prova da interferência estava numa sessão reservada a nós. Bem, eu não queria, a sessão foi gravada, eu não tinha obrigação de entregar ali aquilo. Eu tenho 4 diretores gerais da Polícia Federal Eu não tinha obrigação de entregar aquilo. Entreguei mesmo. Foi revelado, até muitos palavrões na reunião de mesa. Não acharam nada. O que acontece? Eu, quando entrego o Ministério do Alguém, eu estou no Ministério da Pessoa, a Polícia Federal, com a saída do Sérgio Moro, melhorou e muito na apreensão de drogas, na apreensão de numerários, em operações, muito, em armamento. Melhorou. E as pessoas estão mudando. Por exemplo, quando o André Mendonça saiu, porque ele foi para o Supremo Tribunal Federal, eu não contesto a saída. Rapaz, atualmente, temos um delegado da Polícia Federal à frente do Ministério da Justiça. Ninguém comanda dele. Assim, comandar, o Lula teria comandado, a Dilma, Temer, será que for? Ninguém consegue comandar a Polícia dessa forma, como você está falando aí. É que a Associação dos Delegados da Polícia Federal divulgou recentemente um documento com críticas
né? Eles afirmaram que o senhor e a sua equipe de governo trouxeram desgaste, eu vou ler aqui os termos dele, trouxeram desgaste à imagem da instituição Polícia Federal e também prefeitos dos policiais federais, e que falas suas, candidato, jogaram desconfianças sobre a autonomia e sobre a imparcialidade da Polícia Federal. Gosta de autonomia já há alguns anos, como ninguém poderia negar. Qual é a sua posição, então, diante de um documento com uma queixa, uma acusação de massa da Associação Nacional de Delegados? Primeiro, acabar de confirmar que ele não tem interesse, ele gosta de autonomia. Outra coisa, peraí, eles acabaram de mostrar para mim que não tem interesse, ele gosta de autonomia. Eles dizem que o senhor jogou, as suas palavras, jogaram desconfiança sobre a autonomia da PF. Não. Acabaram de falar que eu estou certo. Não tem interferência lá. Outra coisa, eles queriam uma ressuscitação de carreira agora. Eu acho que é até justo. Mas outras categorias não concordavam com isso, sem serem beneficiadas também. E daí começou um movimento dentro, por parte de alguns delegados da PF, contra a minha posição. Eles agora numa nota como essa daí. Eu queria, inclusive, reestruturar a Polícia Rodoviária Federal, que era bem mais fácil, menos onerosa. Os delegados, essa mesma associação, não topou fazer isso aí. Então, está uma briga política salarial por trás disso. Candidato Souto, agora tem 1 minuto para suas declarações finais. Pois é, passou rápido. Nossa, passou rápido, hein? Eu queria ficar algumas horas com vocês aí. Se eu começar, a gente começa a contar o tempo. O que eu tenho a falar com a população brasileira? Peguei o Brasil numa situação crítica, a questão ética, moral e econômica. Começamos a trabalhar. Fizemos muita reforma em 2019. Infelizmente tivemos a Covid, depois tivemos a guerra fora, tivemos uma seca enorme. E nós fizemos tudo possível para que a população brasileira sofresse o menos possível. E nós fizemos. Hoje você nota o preço do combustível caiu assustadoramente, nada de canetada. O trabalho nosso junto ao parlamento brasileiro, conseguimos R$600 de auxílio Brasil para 20 milhões de pessoas mais pobres, conseguimos a transposição do São Francisco, que estava parado desde 2012, levando água para o Nordeste. Nós pacificamos o MST, titulando terras pelo Brasil, e 90% dessa população foram para o Nordeste. Criamos um PIX, tirando dinheiro de fronteira, fazendo com que a população pudesse se transformar muito em pequenos empresários, um PIX sem qualquer taxação em cima do PIX. Anistimos 99% da dívida de 1 milhão de jovens junto ao direito. Muito obrigado aí, até a próxima. Agora, Renato, até a próxima. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo e por ter prestado esses esclarecimentos ao público telespectador, aos eleitores brasileiros. Nós voltamos ao estúdio do Jornal Nacional. Bom, pessoal, minhas considerações. Então, vamos fazer um balanço aqui bem rápido. Sei que já está bem tarde. Primeiro, respondendo, então, a Adalgisa. Boa noite, Adalgisa. Tudo bem com você? Não vou assistir porque não gosto da Globo. Daí ela disse, não gosto da Globo. Adalgisa, eu também tenho que concordar com você que eu também não gosto da linha editorial que a TV Globo adota. Não estou de acordo, com certeza, em absolutamente nada da postura jornalística, do enquadramento jornalístico que a emissora adota, sobretudo nos últimos anos, né, com essa disseminação do ódio à esquerda, né, ao Partido dos Trabalhadores. Não reparem as lâmpadas lá atrás piscando, a pessoa agora que eu fui reparar. Mas, enfim, voltando aqui ao assunto, eu também não concordo, tá, Dalgisa? Mas a gente não pode ignorar que a TV Globo, o Jornal Nacional, atinge quase 30 pontos no Ibope de audiência. Isso é um número muito expressivo, né? Então, nós não podemos ignorar essa audiência que chega a mais de 2 milhões de lares brasileiros. Isso é muita pessoa assistindo. E num ano eleitoral tão importante como esse, essas 2 milhões de pessoas que estão assistindo, elas ainda não decidiram o voto delas, né? Então, a gente, infelizmente, nós do campo progressista, não sei qual que é a sua visão ideológica, Adalgisa, mas acredito que seja progressista, né? Por causa do público que tem assistido, que tem acompanhado esse trabalho que nós realizamos aqui no Roda Mídia. Então,
pela conjuntura política, né, por essa conjuntura que as eleições de 2022 têm se demonstrado, nós não podemos ignorar essas 2 milhões de pessoas que estão assistindo neste momento o Jornal Nacional. E essas 2 milhões de pessoas provavelmente, né, ainda não decidiram o voto delas. Então nós precisamos compreender, entender, ver como que essas pessoas estão acompanhando o noticiário, como elas estão se posicionando, como essa mensagem que a Globo está produzindo está chegando nesse receptor. Também isso é muito importante. E, claro, dentro das nossas possibilidades aqui, né, enquanto mídia independente, o Adamídia, nós aqui do Adamídia somos uma mídia independente, chegamos a um número de pessoas ainda muito pequeno, né, um grãozinho de areia, mas tentamos fazer a nossa parte, o nosso trabalho, né, tentando se contrapor a essas narrativas, acompanhar a mídia, a grande mídia, mas não de forma passiva, de forma submissa, de forma acrítica. Mas eu acompanho sim o Jornal Nacional, acompanho as outras mídias corporativas também, mas sempre para dar uma visão mais crítica, uma visão mais progressista, dentro dos ideais que nós acreditamos. Tá bom, Adalgisa? Então não deixe de considerar esse ponto, tá? O Jornal Nacional, só resumindo, chega a 2 milhões de lares brasileiros, tem um Ibope aí de mais ou menos 27 pontos de audiência, né? Um recorde, é o jornal mais visto do país, então nós temos que sim prestar muita atenção nesses números, porque tem muitas pessoas aí assistindo e que ainda não decidiram o seu voto. Tá bom, pessoal? O que mais que tem aqui? O Léo Duarte chamando o Bolsonaro de ecocida, realmente, né? Ele deixou mais um comentário. Como todo e qualquer militar das Forças Armadas do Brasil, Bolsonaro é mentiroso, mau caráter e dissimulado. E realmente mentiu bastante, né, pessoal? Então, alguns pontos. Ele começou, o Bonner, né, começou dizendo que ele xingou os ministros do STF, ele ameaçou, né, que não ia ter reeleição. Isso é um absurdo tão grande você imaginar que a notícia é que Bolsonaro admite, então, que vai reconhecer, caso ele perca, que ele vai reconhecer, então, que vai reconhecer a derrota. Isso é o mínimo, isso é o básico, isso é o que qualquer candidato em um país civilizado, em uma democracia, precisa fazer, deveria fazer. Então, o que Bolsonaro faz é nada demais, é simplesmente o óbvio, mas ele é tão autoritário, tão ditador, tão agressivo, que o simples fato dele dizer que vai reconhecer já se torna notícia do tamanho do absurdo que a nossa sociedade se tornou. É aquela frase muito famosa, né, de Bertolt Brecht, que as pessoas costumam repetir muito, que diz assim, que tempos difíceis nós vivemos, que é preciso defender o óbvio. Olha só o impacto dessa frase nos dias de hoje. Que tempos difíceis nós estamos vivendo, que é preciso defender o óbvio. É preciso defender o óbvio das urnas eletrônicas, que elas são confiáveis, elas são sim auditáveis, muito diferente daquilo que Bolsonaro disse agora há pouco durante o Jornal Nacional. Elas são acompanhadas por várias entidades, várias instituições que checam, acompanham, fiscalizam passo a passo as instituições. Eu posso citar apenas algumas: a própria OAB, a Organização dos Advogados do Brasil, né? Também tem outras comissões, enfim, tem também entidades internacionais, observadores internacionais que acompanham a lisura do processo eleitoral brasileiro, né? Então não tem nada de que Bolsonaro possa tentar levantar, qualquer suspeita que ele levantar, não tem nada de embasamento, não tem nada que leve a crer qualquer tipo de suspeita diante das acusações que o Bolsonaro tem realizado. Então ele disse na cara do Bonner, né, chamou de fake news, a frase do Bonner dizendo que ele xingou o ministro, né, o Bonner disse, não, você realmente mentiu, chamou o ministro de canalha, né, deu aquele risadinha debochada, né, que logo viralizou nas redes sociais também. Que mais que o jornal... O jornal abordou de forma geral, pessoal, na minha opinião, o jornal abordou os principais pontos realmente relacionados a Bolsonaro, a destruição do meio ambiente. Eu só achei que eles poderiam ter sido um pouco mais incisivos, um pouco mais firmes, falando sobre o meio ambiente, né, que o Bolsonaro ele desmontou os órgãos de fiscalização no Amazonas,
na Amazônia, de proteção aos povos indígenas também, toda essa política de destruição, de desmonte, né, do desmonte da proteção do meio ambiente foi causado por Jair Bolsonaro, e faltou um detalhe também que o Jornal Nacional poderia muito bem ter abordado: a morte de Dom no Amazonas, né, de Dom Phillips, e agora não me lembro o nome do ambientalista, pessoal. Dom Phillips, deixa eu verificar rapidão. Bruno e Dom, né? Dom Phillips e Bruno. O nome do ambientalista era Bruno, né? E do jornalista era o Dom Phillips. Isso mesmo. Bruno Pereira, exatamente. Acabei de checar aqui essa informação. A morte, então, de Bruno Pereira, que era um ambientalista assassinado no Amazonas, né? Lá no meio da floresta, por causa da falta de proteção do governo federal ao trabalho desse ambientalista, e também ao Dom Phillips, que era um jornalista que estava acompanhado do Bruno Pereira, também foram brutalmente assassinados. Aqui tem uma mensagem, né? Edmilson Bolsonaro 22, pobre coitado. Você é a favor, então, do genocídio das pessoas durante a pandemia durante a pandemia dos 2 últimos anos, né, do assassinato dos povos indígenas no Amazonas por causa desse desmonte desse governo, a favor da corrupção no MEC, por causa de um governo corrupto também, que colocou pastores corruptos e ladrões no MEC também. Então você é a favor de toda essa destruição, da morte de uma pessoa inocente em Foz do Iguaçu também por um bolsonarista. É lamentável, então, esse tipo de pessoa estar aqui na nossa live falando besteira, né? Comentando essas besteiras. Mas eu deixo aí o comentário para a pessoa passar vergonha, para ver se toma um pouco de vergonha na cara, ou talvez não, né? Mas, enfim, a gente tem que continuar o nosso trabalho aqui, dando informações verdadeiras e desmentindo o Bolsonaro, porque ele é um mentiroso contumaz, é um genocida, e a história está aí para isso. E aí, outro ponto que eu achei muito impactante também, eu achei que o William Bonner deveria ter sido um pouco mais incisivo também, quando ele disse a respeito que o Bolsonaro, a frase de Bolsonaro, né, que ele disse: você está me estimulando, deixa eu pegar aqui, até eu tuitei, o senhor está me estimulando a ser um ditador. Olha o absurdo que esse sujeito disse em rede nacional. O senhor está me estimulando a ser um ditador. Eu pergunto para vocês, quem é que se sente estimulado a ser um ditador? Ser um ditador, ser um autoritário, um autocrata, um genocida, você dizer que você está sendo estimulado para ser uma coisa ruim, isso é um absurdo gigantesco, isso é algo que deveria ser reprovado no mais alto grau. O William Bonner e a Renata Vasconcelos deveriam estar extremamente indignados naquele momento, e eles ficaram simplesmente, eu acho que eles ficaram tão perplexos, tão abismados com aquela barbaridade que Bolsonaro disse, que eles não souberam nem responder. Mas não existe essa ideia de você dizer que você está me estimulando. Como que você vai culpar o outro de estar estimulando algo ruim em mim? Não tem cabimento, não faz ideia absolutamente nenhuma dizer isso. E no Twitter eu coloquei, né? Vou até voltar aqui no Twitter para vocês verem. O senhor está me estimulando a ser um ditador, disse Bolsonaro. Bolsonaro nunca negou a sua natureza autoritária, só basta, então, um estímulo. Em outras palavras, o que Bolsonaro está dizendo? Se você me estimular a ser um estuprador, né, Bolsonaro, é isso que ele está dizendo. Se ele for estimulado a ser um estuprador, então ele vai ser, porque só basta um estímulo, já que Bolsonaro, eu estou usando esse exemplo do estupro, porque Bolsonaro disse a uma política do PT, né, uma deputada do PT, a Maria do Rosário: eu só não te estupro porque você não merece. Ele disse essas palavras. Então, Bolsonaro basta ser estimulado, o seu lado, a sua natureza demoníaca, maquiavélica, não é nem maquiavélica a palavra, é maldosa mesmo, a sua natureza. Bolsonaro tem uma natureza maldosa, Bolsonaro tem uma natureza violenta, e ele nunca escondeu isso, só basta que ele seja estimulado. Então, nós precisamos ter muito cuidado com esse tipo de pessoas, com esse tipo de gente, porque
é muito perigoso para onde a nossa democracia está caminhando. Deixa eu ver se tem mais alguns comentários aqui. Vamos ver, então. Qual a dificuldade em respeitar a opinião de cada um? Votando no Bolsonaro ou Lula, respeite a opinião de cada um. Então, a questão é que Bolsonaro não tem opinião. Bolsonaro tem discurso de ódio, ele tem discurso de desinformação, de fake news, de difamação, de calúnia, e isso não é opinião, isso são discursos de ódio. Eu aconselho a ler o livro que eu escrevi, Odeio Logo Compartilho, Discurso de Ódio nas Redes Sociais e na Política, que aborda justamente essa questão, né, da diferença entre opinião e informação, de opinião e conhecimento. Opinião, claro, que todo mundo tem, mas se a sua opinião é embasada, se a sua opinião é fundamentada em preconceito, em discriminação, em ódio, esse tipo de opinião não pode ser externalizada, não pode ser considerada como algo legítimo numa sociedade democrática, porque são opiniões que levam à morte, opiniões que levam que incitam a violência, como as opiniões que Bolsonaro tem emitido, que estimulam a violência dos seus seguidores. Então, é uma coisa muito diferente entre opinião e conhecimento, né? São coisas muito diferentes. Mais uma aqui, informação. Vamos ver. Deixa eu tentar exibir. A Rede Bobo é direitista, não assisto. A Marta Rocha. Então, Marta, a Rede Globo, ela é, como eu posso te dizer, ela é uma empresa. Como qualquer empresa, ela é um negócio, ela é capitalista. Obviamente que qualquer empresa multinacional como é a Rede Globo, capitalista, que visa o lucro, que tem como objetivo a exploração da mão de obra, a exploração da classe trabalhadora, obviamente que ela vai ter um alinhamento com as elites econômicas, com a burguesia. Eu concordo com você nesse ponto de que ela é direitista, vamos chamar assim, né? Mas nós não podemos ignorar que o público que assiste a Rede Globo é um público muito grande. E não necessariamente as pessoas que assistem a Rede Globo também automaticamente se definem como direitistas, ou esquerdistas, ou centristas, né? Esse debate sobre direita e esquerda, infelizmente, a gente sabe, é um debate ainda muito reservado à universidade, à academia, a um ambiente mais universitário, né? O cidadão médio, o cidadão brasileiro, o cidadão comum, vamos chamar assim, ele está preocupado com comida na mesa. Ele está preocupado se o presidente vai comprar remédio, vai comprar vacinas para combater a pandemia. É isso que o brasileiro está preocupado. Ele não necessariamente, no meu ponto de vista, tá bom, Marta? No meu ponto de vista, eu acredito que as pessoas elas não necessariamente se prendem a questões ideológicas, né? Claro que nós do campo progressista, como esquerda, eu sou abertamente falo que sou esquerda, né, e progressista. O Ada Mídia é um canal progressista, nós jamais vamos abandonar as nossas posições ideológicas, os nossos ideais, os nossos ideários, né, a nossa concepção ideológica, jamais vamos abandonar aquilo que nós acreditamos, mas a gente tem que ser realista também, né, além das nossas ideias, nós também temos que lidar com a realidade é que o brasileiro comum não necessariamente está dentro dessas concepções ideológicas, né? Então nós estamos num tempo tão complicado, tão difícil, né, de tentar se aproximar mais desse eleitorado mais de centro, talvez mais conservador, ainda que ele não tenha consciência por si mesmo de que ele é conservador ou de que ele é de centro, mas esse eleitorado ele precisa ser conquistado para que Bolsonaro não consiga crescer nas pesquisas, muito menos consiga ir para o segundo turno, porque a minha perspectiva, caso haja um segundo turno, é de muita guerra, muita violência. Já estamos num período muito difícil, né? Basta ver a quantidade de ofensas, de ataques que eu tenho recebido aqui nos comentários. Não vou mostrar todos para vocês, mas é difícil, é muito complicado, a situação política
social que o Brasil enfrenta no momento. Mas obrigado pelo comentário, tá, Marta? Seguimos junto aí na luta. Bom, pessoal, então é isso. Vamos só dar mais uma última olhada, então, no Twitter, para ver se tem mais algum outro comentário. Lembrando, então, para vocês seguirem as nossas redes sociais. O meu Twitter é Adam Antonioni, tá bom? E o Adamídia também, o Twitter do Adamídia. E também lá no Instagram, que é por onde nós mais realizamos as nossas postagens, os nossos conteúdos, né? A maioria dos nossos conteúdos estão por lá. Então, para quem não conhece um pouco o Twitter, né, tem muitas pessoas que não usam, eu uso bastante o Twitter, eu vou aqui explorar assuntos do momento, que são os assuntos mais comentados desse momento, né? Então, Bonner está em primeiro lugar, seguido da Globo Lixo, terceiro Bozo, quarto Amazônia, quinto Presidente, sexto Eleições 2022, Centrão, Ibama, Padrão Salles, Biroliro, esse Padrão Salles eu tenho que rir, né, pessoal? Como que Bolsonaro disse que os seus ministros seguem um padrão Salles, padrão Tereza Cristina, padrão, enfim, padrão... E ele não citou o padrão Milton Ribeiro, um pastor ladrão que estava lá no Ministério da Educação, roubando dinheiro das escolas, das creches, das crianças, do futuro do nosso país. Isso é um absurdo tão grande, as pessoas não prestarem atenção nesses detalhes, nessas questões, né, que ele deveria ser muito mais cobrado por isso pelos apresentadores do Jornal Nacional. 11º, Renatinha, Micarol, esse Micarol deve ser assunto não ligado à política. 13º, Manaus, França, figura de linguagem, mas enfim, pessoal, então vamos então só até o 10º. Do 1º ao 10, então, são temas, no momento que dominam o Twitter, neste momento são twitters relacionados à política, relacionados, então, à entrevista de Jair Bolsonaro no Jornal Nacional. Outra coisa que eu queria falar com vocês, pessoal, já encerrando aqui nessa live, caso alguém ainda tenha alguma informação, algum comentário, já pode deixar aí, tá, pessoal? Porque eu já vou encerrar a nossa live, tá bom? Outro detalhe que eu gostaria, que eu queria falar para vocês, é que eu senti falta de checagem simultânea de informação. A Globo tem um trabalho muito bom, muito bem desenvolvido, que é o Fato ou Fake, que faz essa checagem de informação e poderia mostrar a tarja, a legenda assim, escrito, ó, igual eu passo aqui, apoie o Adamídia e o nosso Pix. Inclusive, já aproveitando, né, apoie aqui o nosso trabalho, nós somos uma mídia independente, sem recursos da iniciativa privada ou da iniciativa pública, nós somos independentes, nós contamos com o apoio dos nossos seguidores que investem e acreditam nesse trabalho. Então, se você puder, realize uma colaboração para o nosso Pix ou então através do nosso Apoia-se, a nossa campanha de financiamento coletivo. Desde já, muito obrigado a vocês. Voltando ao assunto que eu estava falando, as informações falsas que Bolsonaro deu ao longo da sua entrevista deveriam ser desmentidas simultaneamente através de uma legenda, através de um GC, que nós chamamos em termos técnicos do jornalismo, desmentindo justamente aquilo que ele estava falando. Eles não têm uma equipe grande, uma equipe competente de jornalistas profissionais que realizam esse trabalho de checagem de informação. Por que essa checagem de informação não foi feita simultaneamente e as informações foram desmentidas ali no momento? Ficar concentrado no William Bonner e na Renata Vasconcelos, eu achei muito, talvez até me soou um pouco de ego, sabe? Uma coisa de ego, uma coisa uma coisa muito centralizadora, né? Não que eles não... Claro que eles têm muita credibilidade, claro que eles têm muita competência, é evidente que eles são jornalistas realmente muito bons, mas eu senti falta um pouco mais de um trabalho talvez mais colaborativo, mais participativo, um trabalho mais que envolvesse toda a equipe do Jornal Nacional para desmentir simultaneamente as informações falsas que Bolsonaro deu ao longo da programação, ao longo da sua entrevista, que foram declarações falsas muito impactantes, né? Muito fortes e extremamente... Ele repetiu todas as informações falsas que ele costuma falar aos quatro ventos. Então, não só desmentir através dessa legenda
mostrando, né, que ele estava mentindo, mas também poderia até mostrar frames, imagens, né, mostrando, olha lá, tá vendo? Foi nesse dia, nessa imagem. Aqui você imitou um paciente com falta de ar. Tá vendo nessa imagem aqui, nesse dia tal, você xingou o ministro do STF, tá vendo? Nesse dia tal. Você disse que ia interferir na Polícia Federal. Cadê essas imagens? Por que não mostrou? Por que não esfregou na cara dele num telão gigantesco? A Globo tem uma estrutura high-tech, né, extremamente moderna, uma das melhores, uma das tecnologias mais incríveis, um dinheiro pesado eles investem ali no Jornal Nacional, então eu senti muita falta, sabe? Eu fiquei na minha cabeça assim, imaginando assim, falei, nossa, poderia ter feito tanta coisa, né? Poderia ter desmentido o Bolsonaro de tantas formas, de coisas que ele jamais esperaria, por exemplo, e infelizmente não foi feito, né? E mais um ano se passa, mais um ano eleitoral chega, e nós sentimos falta um pouco desse jornalismo, dessa inovação, talvez, digamos assim, né? Desse preparo do jornalismo para lidar com uma figura de extrema-direita, uma figura autoritária, porque não basta só debater, não basta só ficar no campo das ideias, não basta ficar só na palavra. Para um genocida como o Bolsonaro, para uma figura autoritária, agressiva, violenta, e você precisa mostrar as imagens, você precisa mostrar a prova real, concreta. Porque se o William Bonner ficar só naquela, não, você disse, daí o Bolsonaro fala, não, eu não disse. Daí o Bonner fala, retruca, não, você disse. Sabe, não chega a lugar algum, porque o povo que está assistindo, o telespectador, ele quer ver. A televisão é visual. E nós estamos na era da imagem, né? Nesse livro eu já falava da espetacularização da política, da sociedade do espetáculo, daquilo que Bolsonaro transformou a política, não ele transformou, né, mas já vinha lá da extrema-direita americana, internacional, europeia também, eles usam muito isso, que é a imagem, né, o que Debord fala, né, um filósofo francês que diz, né, as relações sociais são mediadas pelas imagens, então as imagens vêm primeiro, as relações elas passam pelas imagens, a imagem ela é intermediária das relações entre as pessoas. Então precisava dessa imagem, precisava dessa informação imagética, vamos chamar assim, porque automaticamente não ia ficar só no campo da imagem, da prova, mas com certeza também ia viralizar nas redes sociais, ia ganhar muito mais repercussão, ia quebrar as pernas do Bolsonaro, porque seria uma tática de contraponto que ele jamais ia esperar. Então, eu fiquei imaginando assim que eu fiquei esperando mesmo por esse momento. Não sei se vocês pensam como eu, mas eu acho que poderia ter sido feito e seria muito interessante se tivesse sido feito esse tipo de abordagem, né, na entrevista do Bolsonaro. Mas, infelizmente, o Jornal Nacional só gosta de fazer espetacularização da imagem quando é para desmoralizar o PT, desmoralizar o Partido dos Trabalhadores, a esquerda como um todo, como na época que jorrava duto de dinheiro, né, na época do Petrolão, da Lava Jato e etc. Né? Até Bolsonaro disse isso na sua fala, né? Mas cadê o dinheiro jorrando, né? Se referindo à própria cobertura do Jornal Nacional, que gostava de fazer esse tipo de imagem, né? Esse tipo de efeito visual para impactar o telespectador, né? Então, infelizmente, é como a Marta disse, como quem mais disse, né? Outras pessoas disse aqui, a Globo é de direita. Então, é isso, pessoal. O José, vamos ver se essa pergunta pode ser lida, né? Uma pergunta, nós queremos... Vou exibir essa pergunta aqui porque ela pode passar. José Wellington Lourenço. Obrigado pela sua pergunta, José. Nós queremos um presidente que governe para nós ou para a nossa nação, visando o futuro, visando os nossos filhos e os nossos netos. Eu não sei o que você quis dizer com isso, José, mas eu acho que essa sua pergunta é autoevidente, né? Autoexplicativa, né? É óbvio que nós queremos um presidente, um político, uma pessoa à frente do nosso país que esteja governando para toda a população e não apenas para os seus aliados ou para a pessoa que está ali no seu cercadinho. Nós queremos um presidente que cuide de todas as pessoas.
independentemente da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero, da sua raça, da sua cor, do seu credo, né? O que Bolsonaro tem feito é falar apenas para determinado segmento da sociedade, determinadas um público-alvo muito segmentado, muito específico. Bolsonaro não fala com os mais pobres, ele não fala com as pessoas em situação de vulnerabilidade. O Bolsonaro ele não baixou o litro do leite, que impacta sobretudo nas famílias brasileiras como um todo. Ele baixou o imposto sobre o whey protein. Quem que consome whey protein no Brasil? Apenas um pequeno grupo de pessoas que tem dinheiro, que costuma frequentar a academia. Mas pergunta lá para a Dona Maria, lá do interior do meu estado, do Mato Grosso do Sul, né? Eu sou do Mato Grosso do Sul, para quem não sabe. Ela que tem, sei lá, quantos filhos, e que precisa comprar leite para esses filhos. Ela vai lembrar de comprar whey protein? Ela não quer saber de whey protein. Ela quer saber do preço do leite que precisa baixar. Ela quer saber do preço da carne que precisa baixar. Porque é isso que vai impactar na família brasileira. É isso que vai impactar no bolso real do brasileiro. Né? Essas medidas de Bolsonaro de baixar imposto para iate, para lancha, para jet ski, só impacta um pequeno grupo de pessoas endinheiradas da burguesia. A grande maioria dos brasileiros que precisam acordar cedo, que pegam um ônibus, como eu, que enfrentam filas no supermercado, que estão desempregadas, que estão nas filas dos postos de saúde, do SUS, que dependem do SUS, eles têm outras preocupações, eles não querem saber de Waze, eles não querem saber de jet ski, de lancheata, como o Bolsonaro costuma fazer. É um político extremamente péssimo, só governa para as elites, ignorante, burro, ultrapassado, medieval e fundamentalista. Isso é um problema também muito importante a ser enfrentado nas eleições de 2022. O fundamentalismo que Bolsonaro está transformando. Ele está regredindo. Nós estamos voltando a um período da Idade Média, onde as pessoas... falta poucas pessoas serem queimadas nas ruas por pensarem diferente de Bolsonaro. É isso que ele quer transformar. As pessoas que pensam diferente de Bolsonaro vão começar a ser queimadas nas ruas. Já estão sendo assassinadas, como lá em Foz do Iguaçu, o Marcelo Arruda, tesoureiro, Foz do Iguaçu, tesoureiro, Foz do Iguaçu, é isso mesmo, né? Em Foz do Iguaçu, tesoureiro do PT, que foi assassinado por um bolsonarista. Então, esse ódio religioso, esse preconceito às religiões de matriz africana que Bolsonaro e seus aliados têm cultivado, isso é extremamente perigoso para a sociedade brasileira. Bom, então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todas as pessoas que acompanharam aqui a nossa live. Vai ficar salva. Compartilha para os seus amigos, para os seus colegas. Se vocês quiserem mais informações ou conversar conosco, acompanhe as nossas demais redes sociais, o Ada Mídia. Nós estamos chegando a 18 mil seguidores lá no Instagram. Muito obrigado a todos vocês. Uma boa noite. E se vocês quiserem mais comentários a respeito das outras entrevistas que vão acontecer ao longo da semana, procure a gente lá nas redes sociais, compartilhe essa live, porque dependendo do engajamento, nós sim iremos fazer mais lives repercutindo, então, as entrevistas dos demais candidatos. Lembrando que amanhã é o Ciro Gomes, na quarta não tem, na quinta é o presidente Lula e na sexta é a Simone Tebet. Deixa eu ver se tem mais algum recado aqui para nós. O último recado, então. O André Simões. Eu nunca tive tanta vergonha em ter um homem como o Bolsonaro sendo presidente. Nós sabemos que ele está sendo omisso em todos os sentidos. Legitima tudo de ruim. Verdade, André, né? André Simões. É verdade isso que você disse. É vergonhoso mesmo para os homens, né? Uma postura tão agressiva, odienta, odiosa, de hostilidade que Bolsonaro tem feito, sobretudo com as mulheres, né?
Bolsonaro, ele gosta de falar grosso, ele gosta de gritar quando se trata de jornalistas mulheres, de candidatas mulheres, de políticas, deputadas mulheres, né? Ele gosta muito de gritar, de falar alto, de falar grosso. Tanto é que a filha dele, ele disse que ele teve porque foi uma fraquejada que ele disse, né? Se referindo ao gênero feminino como um gênero fraco, um gênero fruto de uma fraquejada, né? De algo ruim. Então, associando ao gênero feminino como fraqueza. Bolsonaro é esse sujeito extremamente odioso mesmo, ignorante, antiquado, bárbaro, que precisa ser expurgado totalmente da política brasileira. Então, a postura que ele adotou hoje também durante o Jornal Nacional, na entrevista com a Renata Vasconcelos, eu achei também de uma indelicadeza, para dizer o mínimo, tremenda, assim, foi extremamente hostil, foi estúpido, interrompendo ela, e ela também muito doce, muito meiga, né? Poderia talvez ser um pouco mais firme, né? Mas também é da personalidade dela, do perfil do jornalismo também do Jornal Nacional, né? O William Bonner poderia também ter sido mais incisivo, mas nós também não podemos ignorar o formato que o Jornal Nacional adota também, que é outro formato, é um jornal um pouco mais é, padronizado, né? Você não pode sair um pouco daquele padrão, daquela norma que é cultivado, daquela finesse, talvez vamos dizer assim, aquela coisa mais clássica, aquele jornalismo mais clássico, mais da velha escola do jornalismo, vamos dizer assim. Só que essa velha escola do jornalismo que o Jornal Nacional adota, eu posso até fazer uma live outro dia, tá, pessoal, explicando as diferentes escolas do jornalismo, tá? Nós vivemos hoje o chamado New Journalism, né? Um outro padrão, sobretudo dominado pela linguagem das redes sociais, da internet, uma linguagem mais rápida, mais espontânea. O jornalismo nacional, o Jornal Nacional não tem essa linguagem espontânea, essa linguagem mais da internet. O Jornal Nacional é uma coisa mais quadrada, né? Mais da velha escola do jornalismo mesmo. Então, talvez seja essa dificuldade também, dentre outras, para abordar um candidato como Jair Bolsonaro, que é um candidato forjado das redes sociais, né, que soube entender muito bem a linguagem das redes sociais, a linguagem da espontaneidade, do pânico moral que ele causa nas pessoas também, trabalhando com temas que causam pânico nas pessoas, do medo, da linguagem do desespero, da agonia, do sensacionalismo, sobretudo, né? Do sensacionalismo. O Bolsonaro, ele é um sensacionalista, ele tá um alarmista. O tempo todo ele está acionando alarmes para assustar a população, para causar medo na população, para estimular o lado mais sombrio das pessoas, né? Através do medo, do pânico, do ódio. É isso que ele estimula nas pessoas, e é isso que ele disse hoje no Jornal Nacional, né? O que ele disse? Você está me estimulando a ser um ditador. Então, para ele admitir que ele é um ditador, ele só precisa ser estimulado. É isso que ele, que ele confessou durante o Jornal Nacional. Bom, enfim, pessoal, eu já disse umas 1000 vezes que vou encerrar, mas agora acho que vou encerrar sim. Compartilhem essa live. Muito obrigado de coração às pessoas que estão acompanhando nesse momento, as 10 pessoas aí que estão conosco. Novamente pedindo para vocês seguirem nas nossas demais redes sociais. Eu gostaria de ficar aqui mais um pouco com vocês, até mais tarde, mas eu tenho atividade da faculdade para fazer, amanhã eu tenho aula. Para quem não me conhece, eu me chamo Adamo Antonioni, sou jornalista por formação, sou professor de filosofia também por formação, sou mestre em comunicação pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, estou no doutorado na Universidade Federal do Paraná, aqui em Curitiba. Atualmente eu moro em Curitiba e estou no doutorado, inclusive amanhã tenho aula, tenho a minha tese para escrever e muitas coisas para fazer. Tá, eu já estava me despedindo, mas ainda tem mais. O José ainda continua aqui tentando debater comigo. Desculpa, abençoada, que suas palavras eu só consigo observar que você só vê as falhas, mas não consegue falar dos acertos. Seria justo falar dos acertos e dos erros. Tá, você quer que eu fale então dos acertos do governo Bolsonaro? Deixa eu pensar aqui dos acertos que ele teve. Pronto, já pensei, não teve nenhum. Poxa, que chato, né? Infelizmente, é sobre isso.
Agora sim, pessoal, vou encerrar. Boa noite, até a próxima. Muito obrigado novamente. Eu vou ficando por aqui, mas sempre avante. Até a próxima. Tchau!